50 anos após o conto de afirmação da vida de Tev, o leiteiro, saltou do palco para a tela, a odisseia completa do making-of do amado filme agora é contada. Reimaginando o sucesso da Broadway, em um épico videscreen, está o visionário diretor Norman Jewison, para quem o projeto se mostra profundamente pessoal e transformador. Imagens raras no local e fotos recém-encontradas colocam os espectadores na cadeira do diretor, enquanto os cineastas, principais colaboradores e elenco, incluindo o ator principal Topol, o compositor John Williams e o desenhista de produção Robert F. Boyle, oferecem histórias de produção surpreendentes. Narrado por Jeff Goldblum, este relato interno cativante do documentarista indicado ao Oscar Daniel Rain captura os triunfos, as provações do processo criativo e o impacto incomparável de Fiddler como uma força cultural. As histórias escritas pelo autor Yiddish Sholem Aleichem tinham temas universais de pais, filhos, dinheiro, preconceito e a luta sem fim entre a tradição e a necessidade de adaptação aos tempos de mudança. E a música de Jerry Bock, letras de Sheldon Arnick, livros de Joseph Stein e danças de Jerome Robbins trouxe essas histórias bem, to life. Os detalhes específicos da história podem não ser universais, mas são os detalhes que iluminam os detalhes universais. Todos em todas as culturas sabem o que é sair de casa, tornar-se sua própria pessoa, separar-se do modo como seus pais fazem as coisas. E todos os pais conhecem a experiência tão dolorosamente expressa na música Sunrise e Sunset, sobre aquele momento de perceber que seus filhos estão crescidos e uma nova geração está em seu próprio caminho. O musical da Broadway, produzido em todo o mundo, tornou-se um filme indicado ao Oscar em 1971. E essa história agora tem seu próprio documentário, Viagem do Violinista à Tela Grande. O diretor Norman Jewison e alguns dos cineastas e artistas compartilham suas memórias e podemos ver os bastidores das filmagens na então Iugoslávia e no Pinewood, estudos na Inglaterra. Se este documentário nunca sai da categoria de interessante extra de DVD, para um filme independente, ele ainda tem algumas histórias internas divertidas e alguns insights sobre a arte de contar histórias cinematográficas. O filme também mostra a relevância contínua dos temas de Fiddlers, mais de meio século após sua estreia, e mais de um século depois que Aleichem escreveu pela primeira vez sobre Tev e suas filhas. Como diz o diretor de Fiddler, Norman Jewison, lembrando o local que encontraram para replicar uma pequena comunidade judaica na Rússia de 1905, como a cidade fictícia do musical de Anateva, a Iugoslávia que eles conheciam se foi. O documentário é tanto uma carta de amor para os cineastas quanto para o filme. Como todo documentário já feito sobre cinema, mostra acima de tudo como é improvável que qualquer filme, especialmente um bom filme, seja feito. Sempre há crises e contratempos imprevistos e sempre há tantas personalidades, tantas partes móveis e tantas decisões que é como tentar montar um quebra-cabeça no escuro, enquanto anda de monociclo para trás. Tantas peças têm que se encaixar, às vezes literalmente. Uma das músicas mais conhecidas de Fiddler é If You Are a Hit Man de Tev. Jewison estava empenhado em transformar a produção teatral em um filme realista, corajoso e de aparência natural, e então decidiu que Tev, interpretado pelo ator israelense Topol, que estrelou o papel na produção do West End de Londres, cantaria a música em seu celeiro e em um ponto subir a escada para o loft enquanto ele cantava. Isso exigiu uma coordenação muito próxima com John Williams, que fez a partitura, Robert F. Boyle, designer de produção, e Tom Abbott, o coreógrafo. Um degrau da escada, ou um compasso da música a mais ou a menos, e Tev não chegaria ao topo na batida certa. Sem mencionar o pó de mármore usado para a neve falsa que funcionou perfeitamente para o diretor de fotografia Oswald Morris, mas foi desastrosamente escorregadio para os dançarinos. Um dos mais improváveis sucessos de bilheteria no palco e na tela da história da música, Fiddler on the Roof, baseado em histórias da vida shtetl na Rússia czarista pelo autor Yiddish Sholem Aleichem, e transformado pelo escritor Joseph Stein, o letrista Sheldon Arnick, e o compositor Jerry Bock em uma saga repleta de canções sobre um leiteiro pobre com 5 filhas solteiras e uma aversão à mudança, desafiou a sabedoria convencional sobre cujas histórias poderiam ser universais. Embora Rain tenha filmado todas as 3 atrizes que interpretaram as filhas mais velhas de Tev, Rosaline Harris, que interpretou Seitel, é a mais divertida, oferecendo uma história hilária sobre uma tentativa de autenticidade de época que não deu certo. Como diretor de fotografia Oswald Morris alcançou suas imagens vencedoras do Oscar em tons terrosos é outra pepita de escolha do cinema.
E os encontros pós-conclusão de Jefferson com Golda Meir e David Ben-Gurion são inestimáveis. Para um conto que nos lembra, como o crítico de cinema Kenneth Turan diz diante das câmeras, nada é permanente à resistência de O Violinista no Telhado. É uma exceção animadora, mesmo que mostre sua idade e represente um tempo mais inocente em relação à mineração de culturas. Tem sido uma obra de arte popular tão ressonante sobre herança, valores e amor. Já foi apresentada em dezenas de países, incluindo o Japão, que se pode esquecer que surgiu do desejo de contar uma história humana da maneira mais honesta, sintonizada e divertida possível. A história da reação de Isaac Stern ao ser convidado para tocar violino para o personagem título é cativante, assim como as histórias sobre o verdadeiro violinista no telhado real e os pensamentos de Jefferson sobre o violinista como metáfora. Rosaline Harris, Michelle Marsh e Neva Small, que interpretaram as 3 filhas mais velhas de Tev, são uma delícia de assistir, pois lembram como ficaram emocionadas ao receber a notícia de que estariam no filme, e o quanto ainda significa para elas fizeram parte disso. Um comentarista no documentário diz que fazer Fiddler foi uma espécie de Brigadon, uma experiência mágica única sem estrelas. Como se fosse tão real e tão orgânico que ninguém pudesse imaginar os artistas fazendo qualquer outra coisa. Embora o documentário não cumpra sua promessa de nos mostrar a jornada criativa e espiritual de Jefferson ao fazer o filme, é divertido ouvi-lo responder à oferta de dirigir com o que você diria se eu lhe dissesse que sou um goi. Deixa claro que pessoa completamente charmosa e envolvente ele é. Mesmo com John Williams, precisamos de documentários em grande escala sobre ambos, imediatamente. Jefferson nos dá uma dica quando diz que, como outro de seus filmes mais amados, Monstruc Fiddler, é sobre a experiência mais universal, a família, os conflitos, as frustrações e como, no final do dia, todos se sentam ao redor da mesma mesa. A melhor parte de um documentário, como Viagem do Violinista para a Tela Grande, é como ele espreita o pensamento daquelas raras pessoas que podem montar o quebra-cabeça impossível do filme, a fim de nos mostrar nosso mundo, nossa comunidade, nossas famílias e nós mesmos. Já recebemos um filme adorável sobre o legado do show original da Broadway, Fiddler, A Miracle of Miracles, de 2019, e agora temos um segundo, o caloroso e envolvente Fiddler's Journey, to the Big Screen, de Daniel Rain. Como o próprio título deixa claro, o documentário é sobre a amada versão cinematográfica dirigida por Norman Jefferson, que se tornou o filme americano de maior bilheteria de 1971, foi indicado a 8 Oscars, ganhando 3, e manteve sua reputação de clássico como poucos outros. Versões cinematográficas de musicais queridos têm. E embora possa ter começado como uma noite fascinante de teatro, o que o documentário descomplicado e bem montado de Rain reforça, é que o filme é seu próprio meio de transporte espiritual, com seus próprios riscos e recompensas, e sua própria capacidade de transformar o prazer da arte em, o que é mais, tradição.